eu me senti sendo levada para os ares. Senti mesmo que aquilo estava a acontecer naquele momento. Bem, eu estou para contar o meu testemunho e dizer que eu estive doente durante 2 anos. E a minha doença, quase todos os exames que iam sendo feitos, não dava nenhum efeito. O problema começou em 2020, quando eu senti algumas dores no baixo ventre, e eram dores que eu achava normal, porque doía e às vezes parava e levava muito tempo. Aquilo foi doendo cada vez mais e foi se arrastando para o ano 2021. E no ano 2021 eu continuei sentindo aquelas dores com mais intensidade. E fui tendo algumas consultas e os médicos diziam que eu tinha infecção urinária, porque ele já tinha feito vários exames e disse que eu tinha infecção urinária. E dali comecei a medicar aquilo, mas a dor não passou, continuou aquela dor e eu vinha marcando consultas com o médico, mas ele não descobria o que era. Aí em 2022 o problema piorou e naquele tempo eu já tinha problemas na escola, já a minha vida tinha mudado porque as coisas já eram diferentes, eu não podia fazer muita coisa por causa da dor. E os meus estudos estavam sendo comprometidos, porque naquele tempo eu fiquei 1 mês, desde que o semestre iniciou, eu fiquei 1 mês em casa sem ir à escola, porque a dor era intensa. E eu ia sentindo aquela dor, mas em cada vez eu marcava consultas e os médicos não conseguiam diagnosticar, na verdade, o que era. E eu fui passando por muito tempo com aquela dor. A dor era cada vez mais pior. E daí nós mudamos para Namuno. Quando eu fui para Namuno, a dor ficou cada vez mais intensa e já doía os 2 lados. Quando eu fui marcar a consulta e fizeram a ecografia, o médico disse que eu tinha quistos do ovário bilateral. E fui medicando, ele colocou uma medicação que eu devia fazer durante 2 meses. E eu fiz aquela medicação. E não passou a dor. Quanto mais eu medicava, a dor piorava. A dor estava cada vez mais pior. Aí nós transitamos para o ano 2023, mas eu já vinha tomando vários comprimidos diferentes. E aqueles comprimidos já reagiam mal no meu organismo, porque eram muitos comprimidos que eu só tomava, mas não sabiam o que exatamente estava a acontecer comigo. E eles só davam alguns comprimidos para atenuar a dor, mas a dor não parava e ficava cada vez pior. Aí, mesmo em 2022, o problema já começou a me levar a quedas. Eu já tinha desmaios, porque eu sentia uma dor intensa que me levava a ter desmaios. E foram nas férias mesmo de dezembro que nós fomos para a Pemba e lá continuamos a marcar algumas consultas com alguns médicos.
Os médicos achavam que eu tinha problemas no aparelho reprodutor e alguns médicos diziam-me para fazer ecografias, mas nada aparecia. E daí uma doutora, uma médica disse que eu tinha alguns problemas, talvez nos rins, segundo ela, mas eu fiz aquela medicação que ela prescreveu e não deu certo, a dor ainda mais piorava e sempre me provocava esses problemas de desmaios. Aí a doutora que já estava me observando disse que talvez seja um outro problema. Aí ela disse para eu fazer ecografia de novo e eu fui fazer a ecografia numa clínica e a que fez ecografia disse que eu já tinha apendicite, porque no princípio alguns médicos já vinham suspeitando apendicite. Aí ela confirma que eu tinha apendicite e já estava numa fase avançada, já era crônico, segundo ela. Então tinha que se remover o próprio apêndice porque era o que eu estava a sentir. E o médico disse que iríamos fazer isso na próxima semana. E aí eu ia me preparando mentalmente, mas eu já estava cansada daquela dor porque eu já não podia estudar bem, não podia fazer algumas atividades, nem atividades físicas não podia fazer por causa da dor. E depois de algumas semanas, nós fomos fazer, chegou o dia da cirurgia, dia que tinha que se fazer a cirurgia. E antes da cirurgia, eu orei ao Senhor porque eu já vinha orando e a dor não passava. E eu pedi ao Senhor que, Senhor, se dessa vez for para curar, que seja segundo a sua vontade. E nós fomos para o bloco operatório, dali fez a cirurgia. Só que no momento da cirurgia houve um momento muito especial para mim. Depois de ser anestesiada e cair naquele sono, eu me senti sendo levada para os ares. Senti mesmo que aquilo estava a acontecer naquele momento. E digo eu que estava nos céus. E eu cheguei num lugar muito lindo e tinha um jardim super lindo, muito bonito. E ali tinha uma rua que era de ouro, que brilhava e parecia um espelho. Eu conseguia ver o meu reflexo naquela rua. E eu ia caminhando com os pés descalços. Aí alguém me recebe e essa pessoa tinha um brilho na sua cara. Eu não conseguia ver a sua cara, mas consegui ver todo o seu corpo, mas a cara não conseguia ver porque tinha um brilho que eu não conseguia encarar aquele brilho. E em suas mãos tinham alguns furos em suas mãos. Via-se que algo tinha feito com suas mãos. E eu fui ver que era Jesus. E juntos nós começamos a caminhar pela rua de ouro. E ele ia me contando algumas histórias que por momento eu não consigo me lembrar. E ele contou-me várias histórias, muitas coisas que estavam acontecendo no mundo desde o início do mundo. E ele me apresentou alguns que estavam lá nos céus. E pelo que eu me lembro, foi Elias e Moisés, os que eu me lembro de ter visto. E eu lembro Jesus me dizendo, não desista. Ele disse, não desista para mim 3 vezes. Ele repetiu, não desista, não desista, não desista. E eu senti um amor que nunca senti, uma coisa muito especial que eu senti naquele momento.
eu estava passando por uma cirurgia naquele momento, mas eu estava com Cristo também naquele momento. E aquele dia se tornou muito especial para mim, não por causa da remoção daquilo que estava me incomodando, mas sim também por causa de ter visto a Cristo naquele dia me dizendo que não desista. Depois de ele ter dito não desista 3 vezes para mim, aí eu acordo em uma sala, vejo algumas pessoas lá e eram médicos. E quando eu acordei, eu senti que aquela dor que eu sempre sentia todos os dias em que eu abria os meus olhos tinha desaparecido. E aquilo foi tão estranho para mim, ver que a dor desapareceu, porque eu já ia sentindo a dor há muito tempo e eu já estava conformada com aquela dor, porque a dor já ia se arrastando pelos dias, meses e anos. Mas eu já me acostumava com aquela dor, já era algo quase normal para mim, porque era todos os dias. E naquele dia, quando eu não sentia aquela dor, eu me senti um pouco estranha. Achei que não fosse eu. E me lembrei dali que eu estive com alguém e essa pessoa me disse para não desistir. E lembrar aos irmãos que em nossas caminhadas nós não vamos desistir. Pode ser tarde que a coisa vai acontecer, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, que as coisas que nós pedimos vão acontecer. Mas Cristo nos fala que nós não podemos desistir, pois Ele sempre está conosco. E do mesmo jeito que Ele esteve comigo naquele dia da cirurgia, eu creio que Ele está com cada um de nós em qualquer momento difícil que nós estamos.